Semana passada nós falamos um pouco sobre o intercâmbio mental, falamos sobre a classificação da obsessão, vimos obsessão simples, fascinação, subjugação. Alguém lembra a diferença? Subjugação moral, subjugação física ou corporal. Hoje nós vamos ver uma variação da subjugação. Allan Kardec, esse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, não trata da possessão. No entanto, com estudos posteriores, Allan Kardec foi perceber que era possível ao espírito utilizar-se do corpo de um médium, substituindo-o na ação, não na ocupação, porque somente o espírito encarnado sai do corpo quando ele morre, sai do corpo definitivamente. Quando nós vamos conversar sobre obsessão, Allan Kardec vai tratar disso no livro A Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos. É interessante que está no capítulo dos fluidos, porque Allan Kardec vai dizer que na possessão, a possessão maléfica, o espírito obsessor derrama sobre o corpo e sobre o perispírito do obsediado uma energia ruim, uma energia má, negativa. Fluidos maus, pesados, negativos. Então, neste capítulo de A Gênese, Allan Kardec vai tratar sobre a possessão. A possessão, no sentido de ocupação momentânea do corpo de um encarnado, ela pode ser benéfica. Quando? Quando o espírito bom se utiliza do corpo do encarnado para realizar alguma coisa importante. Por exemplo, trabalhos de cura. Em alguns trabalhos de cura, o espírito, o médium espiritual, realmente se apodera do corpo do médium e o utiliza como se fosse dele próprio. Em alguns casos de psicografia mecânica, aquela em que o médium não participa mentalmente do fenômeno, também acontece de uma possessão benéfica. É o próprio espírito que se acomoda no corpo para escrever com as próprias mãos o conteúdo do livro, da mensagem que ele quer passar. Então nós vamos ver aí Kardec dizendo, na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe um corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Imaginemos aí um veículo que tem dono. O veículo é o nosso corpo, o dono somos nós, o espírito. No caso da possessão, o que acontece? O dono do carro vai para o banco do acompanhante e o espírito vai para a direção do veículo. É mais ou menos isso que acontece. O Divaldo Pereira Franco, numa palestra, conta, no caso da psicografia dele, que é mecânica, com desdobramento espiritual, que o espírito Victor Hugo, o Divaldo entrou em transe, fez o desdobramento, e o espírito Victor Hugo sentou na cadeira onde estava o corpo do Divaldo, pegou a caneta e começou a escrever. Divaldo ali do lado na sala, ouvindo música, e lá, à mesa, o espírito escrevendo. É um caso de possessão benéfica. Mas como nós estamos tratando de obsessão, então nós vamos falar sobre a influência maléfica do espírito. O espírito inferior pode se apoderar do corpo de um encarnado para provocar nele um mal, um perigo, até mesmo a morte. Então, de posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora.
fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com os seus braços, conforme eu faria se estivesse vivo. Então não é mais o encarnado que fala e age, mas é o próprio desencarnado. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o se este não possui força moral bastante para lhe resistir. Fala por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando ao fogo ou a outros lugares perigosos. Se nós formos recordar o Evangelho de Jesus, nós vamos ver alguns casos de jovens, pessoas que estavam realmente possuídas, que os discípulos não conseguiam curar, mas que Jesus curou, determinando que o espírito se afastasse. São alguns casos que nós vamos encontrar ali. Aquele filho que caía no fogo, caía na água, e então Jesus determina que o espírito, na época chamado imundo, se afastasse do corpo. Isso aconteceu, o menino acorda, espantado, não sabendo onde estava. É assim então que acontece a possessão. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam. Entrega-se à excentricidade e a atos que apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. Em alguns hospitais psiquiátricos, e nós tivemos a oportunidade de observar isso, há casos de possessão. Nós soubemos de um caso em que o espírito, querendo que os enfermeiros agredissem o paciente, se apoderaram dele, se revoltaram contra os pacientes, agredindo os enfermeiros, para que os enfermeiros revidassem e também agredissem o paciente. Então, é um caso bastante grave em que o obsediado está totalmente tomado pelo espírito inferior. Bom, nós encerramos aí a classificação da obsessão. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, porque nós vamos partir para sinais da obsessão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, então, em relação a isso, vamos voltar lá ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, o capítulo 14 de A Gênese. Kardec se preocupou em saber como é que nós poderíamos identificar que alguma pessoa estava sob a influência maléfica de um espírito. No geral, para nós, é fácil de a gente perceber que alguma coisa de estranho está acontecendo com a pessoa. Porque nós temos um padrão de comportamento, nós temos uma certa normalidade. A partir do momento em que nós começamos a mudar de conduta, é porque alguma coisa está acontecendo de errado. Nem sempre é uma influência espiritual. Pode ser uma mudança de comportamento pela nossa personalidade. Pode ser uma doença, mas também pode ser uma influência espiritual, que nós chamamos de obsessão. Então, no geral, quando alguém começa a ter alguns comportamentos exóticos, diferenciados, além da média que nós conseguimos conhecer na nossa sociedade, é um motivo de nós começarmos a ficar preocupados com isso e tentarmos identificar a causa. Por que será que aquele nosso companheiro mudou de comportamento? E isso serve também para nós mesmos. Por isso a doutrina espírita nos convida ao autoconhecimento. Lá naquela famosa questão de O Livro dos Espíritos, que é de número 919, quando Santo Agostinho lembra os gregos: homem, conhece-te a ti mesmo. O propósito da doutrina espírita é do autoconhecimento. Quando nós conhecemos a nossa atitude, a nossa personalidade, como é que nós nos comportamos, como nós pensamos,
como nós reagimos diante das situações e ocorrências da vida. Estamos atentos a nós, estamos vigilantes a nós. É possível nós começarmos a identificar algum tipo de influência externa, alguma forma de perturbação, da qual nós precisamos nos libertar logo, porque é igual tristeza, e tristeza pode ser provocada por um processo obsessivo, melancolia. Se nós permitirmos que a tristeza, a melancolia, tome conta de nós e vá perseverando, nós podemos chegar numa depressão, podemos chegar no suicídio. De tal maneira que todas as condutas negativas que nós observamos em nós devem ser trabalhadas de pronto, logo, para não deixarmos que essa situação infeliz se apodere de nós, e muito menos que o espírito inferior comece a ter um certo domínio sobre nós. Allan Kardec começa, como nós já dissemos anteriormente, tratando dos sinais da obsessão em relação aos médiuns. E começa falando sobre as comunicações. Como é que nós podemos perceber que o médium pode estar sendo alvo de um processo obsessivo? Kardec vai dizer que a insistência do espírito, um só, se manifestar sempre pelo médium, pode ser um sinal indicativo de obsessão. Ou seja, toda reunião mediúnica é só aquele espírito que se manifesta. Porque a intenção do espírito obsessor é impedir que o médium trabalhe. Porque quantos mais casos, quantos mais espíritos sofredores o espírito médium atender, mais ele estará praticando bem, mais ele estará se aprimorando e crescendo como pessoa, como espírito, portanto se tornando uma pessoa melhor, um espírito melhor. O espírito obsessor, sabendo disso, que a mediunidade é um instrumento de evolução para o indivíduo, ele vai querer impedir que isso aconteça. Muitas vezes, esse espírito obsessor se vale de estratagemas, né, de mudanças de personalidade, de factos, para mostrar que é um espírito diferente. Mas aí, o próprio médium, percebendo a vibração do espírito, ou os dirigentes, que têm uma certa habilidade, uma certa psicologia, poderá perceber que, na verdade, é sempre o mesmo espírito, e aí fazer um trabalho mais aprofundado, de esclarecimento do médium, de orientação, de estudo, para que ele possa se libertar dessa conduta. Allan Kardec vai dizer também que a crença na infalibilidade e na identidade dos espíritos que se comunicam é também um sinal. Aqui nós já estamos falando da fascinação, em que o médium acredita piamente na identidade superior, elevada, de determinado espírito que se manifesta por ele. E isso é sinal de que alguma coisa está errada. Também não reconhecer a falsidade ou o ridículo das comunicações recebidas, trazendo aí teses absurdas, conceitos fora do contexto doutrinário, propostas diferenciadas de revelação. Isso também mostra que pode ser uma fascinação no caso da obsessão. Depois ele parte para falar sobre a conduta do médium. Quando o médium se acha aquele mais importante do centro espírita, mais importante do movimento espírita, que recebe espíritos superiores, que conduz as criaturas e que se sente muito feliz com os elogios que recebe das pessoas que estão ao seu redor, isso é sinal de fascinação. Por quê? Porque a mediunidade com Jesus, a mediunidade espírita, é a mediunidade da caridade, do serviço ao próximo. E nós sabemos que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui na condição de instrumentos dos Espíritos de Jesus para auxiliar as criaturas que estão, em algum momento da sua vida,
passando por dificuldades, por sofrimentos. Então, nenhum médium é melhor que o outro. Todos nós temos as nossas virtudes e as nossas dificuldades a serem trabalhadas. Então, a partir do momento que eu fico muito feliz com os elogios que as pessoas estão fazendo pelo meu trabalho, é um cuidado que nós temos que ter. Por consequência, em razão dessa vaidade exacerbada, se eu fico muito ofendido, muito contrariado com as críticas, porque é dever dos companheiros de trabalho, é dever dos orientadores, dos dirigentes, orientarem os médiuns, alertarem sobre as dificuldades que estão vivenciando, os caminhos que estão seguindo. Mas o médium envaidecido, já no processo de fascinação, ele não aceita que seja advertido ou orientado de alguma forma. Por quê? Porque ele se considera absolutamente correto, certo naquilo que ele está fazendo. Portanto, esse orgulho não vai permitir que ele aceite isso. De tal maneira que a primeira conduta desse médium, que é corrigido, que é orientado, é se afastar do grupo onde ele está participando, onde ele acha que não está sendo aceito. E aí, o que ele faz? Ele vai procurar outras casas espíritas, outros grupos que o aceitem, e é bem provável que encontre em outros grupos, outros companheiros que o aceitem, porque nós não somos perfeitos, e há pessoas que não conhecem aprofundadamente a doutrina espírita, e aí ele vai se agrupar a outros companheiros que vão mantê-lo naquela atividade já de fascinação. É muito comum esses médiuns fascinados deixarem a casa espírita levando consigo os seus acólitos, né? Aquele grupo que o estimula na sua atividade. E então, aqui já é um sinal de fascinação. Kardec continua dizendo: falar ou escrever ou agir de forma inoportuna e sem necessidade. Aqui já estamos partindo para a subjugação, em que o espírito atua de tal maneira, não só sobre a mente do encarnado, do obsediado, mas também já está agindo sobre o seu corpo, de tal maneira que o domina e o faz agir contrariamente à sua vontade. Não sei se vocês se recordam, na semana passada nós falamos sobre a diferença entre a subjugação moral e corporal em relação à fascinação. Porque na fascinação, o médium age por vontade própria. Ele quer aquilo, ele aceita espontaneamente aquilo que ele faz como verdade. Aqui no caso da subjugação, não. Ele está agindo, percebe que é errado, mas há uma força que o domina. E é uma força para ele irresistível, porque ele já se deixou dominar por aquela mente mais poderosa que a dele. Um comportamento exótico. De repente, eu passo a me vestir de uma maneira típica. Por exemplo, passo a usar só roupas brancas, ou só roupas pretas, ou só roupas azuis. Exótico. Usar um turbante, usar um chapéu, coisas desse gênero. Por quê? Porque isso me destaca entre as pessoas. Me torno alguém diferente. Eu conheci um homem que não era bem espírita, mas era evidente que ele estava num processo de perturbação, porque ele foi convencido de que andar descalço era uma forma natural de ser. Então todo mundo usando sapato e ele andando pela cidade, indo aos lugares, a repartições, descalço. Quer dizer que o trabalho do Dr. Lobato, do Dr.
Não deu nada, né? São certas ideias absurdas que nós acabamos aceitando, somos convencidos ainda a isso por influências. Então, se alguém começa a ter esse comportamento muito diferenciado, cuidado, né? Ideia fixa, neuroses, manias, fobias, toque, podem ser influências obsessivas. Cuidado quando você começa a andar onde não tem risco. A olhar no quadro torto, ficar lá se remoendo para ir acertar, para ficar em 90 graus. Depois do filme do Jack Nicholson, o pessoal aprendeu. Pode ser uma mania nossa, uma doença nossa. Então nós precisamos diferenciar o que é obsessão, o que é patologia psiquiátrica, psicológica nossa. Às vezes nós temos toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas é nosso. Mas às vezes isso é desenvolvido também pela influência espiritual. Mania de lavar as mãos constantemente, de verificar se a porta está trancada. São questões do dia a dia que os espíritos se utilizam para nos perturbar, para nos angustiar, para nos deixar amargurados, porque isso faz sofrer. E se a pessoa sempre foi assim, desde jovem? Então é uma patologia. Mania, né? É uma patologia. Fechar a porta, trancar a quarto dele. Então é quando aparece de repente que seria uma influência de obsessão. É que a obsessão nem sempre aparece de repente. Lembra que nós vimos sobre intercâmbio mental? O espírito precisa ir se apoderando da mente do obsediado. Isso vai acontecendo aos poucos. Ele começa a levantar na mente da pessoa certas dúvidas, inclusive em relação às pessoas. Então eu chego aqui, duas pessoas estão conversando e elas param de conversar. Aí vem um pensamento assim: por que pararam de conversar? Aí o espírito fala assim: estavam falando mal de você. Estavam falando mal de você. Então, ele faz com que as nossas dificuldades internas, por exemplo, a nossa baixa autoestima, no caso, se amplie com o pensamento do espírito. Muitas vezes, as nossas doenças psiquiátricas e psicológicas, se não foram estimuladas ou incentivadas ou desenvolvidas pelos espíritos inferiores, elas podem ser potencializadas. Então é comum as pessoas doentes mentais terem obsessores. Não são os espíritos que desencadearam a doença mental. Mas como a doença mental é um comprometimento espiritual, quase sempre há uma vinculação espiritual atormentando ali aquela criatura doente. Por isso que Allan Kardec fala que a obsessão é uma das maiores dificuldades da humanidade, porque diz respeito à nossa vida. Nós vivemos nos obsediando mutuamente. Então, se nós começarmos a trabalhar as nossas questões pessoais, emocionais, de relacionamento, de afetividade aqui na Terra, é bem provável que a ação obsessiva sobre nós comece a diminuir. Mudanças repentinas de comportamento, com desconfianças, melancolia, agressividade e excitação. É muito comum os espíritos incentivarem em nós a irritação. Qualquer coisinha para nós é um motivo de contrariedade. Qualquer coisinha. Um levantar pela manhã mais tarde, o relógio despertou, ou alguém não nos chamou, o café que está mal colocado. Pode ser uma personalidade nossa, né, exigente, mas pode ser uma influência espiritual.
A necessidade de nós entendermos os sinais obsessivos é justamente para que nós prestemos atenção, estejamos cuidando de nós e daquelas pessoas que estão conosco. Se não podemos atribuir tudo aos espíritos, também não podemos desconsiderar a ação maléfica. Nós espíritas sabemos dessa realidade. O mundo espiritual, o mundo físico, está contido no mundo espiritual. Os espíritos estão por todos os lados. É engano de alguém que afirma que o mundo espiritual é lá em nosso lar, é lá no umbral. Não. O mundo espiritual é aqui. É apenas uma outra dimensão, que alguns chamam de quarta dimensão. Mas é uma outra realidade, invisível aos nossos olhos, mas que existe uma humanidade. Humanidade de espíritos bons e humanidade de espíritos levianos, brincalhões e maus, que querem nos prejudicar de alguma maneira. Eles estão aí. As pessoas falam assim, eu não vou no centro espírita não, porque vai que eu pego o espírito lá. Não. O lugar mais protegido contra a ação inferior é o centro espírita. Porque aqui nós temos espíritos bons que protegem a casa. Lá fora, na rua, no trabalho, na nossa casa, é um grande problema. Então, estudar a doutrina espírita, entender as questões das influências espirituais no centro espírita, é uma garantia de proteção, mais ou menos, lá fora. Porque não é só a informação que nos garante a proteção. Nós vamos ver isso na próxima quinta-feira. O que nos garante a proteção espiritual é exatamente a nossa conduta. Não adianta sal grosso, raminho atrás da orelha, nada disso fecha o nosso corpo das influências espirituais. O que nos protege, nós vamos ver, é o nosso coração bom, são as nossas atitudes elevadas para o bem, é isso que nos protege. E então agora nós vamos ver os motivos da obsessão. E o principal, mais importante motivo da obsessão é a vingança. É um espírito que se acha injustiçado, que sofreu nas mãos de alguém e que por isso, não percebendo a justiça ser feita do jeito que ele quer, na hora que ele quer, passa a fazer o que nós chamamos aqui na Terra de justiça com as próprias mãos. O Código Penal nosso chama exercício arbitrário das próprias razões. É crime, né, doutoras? Doutor? Exercício arbitrário das próprias razões. Se alguém rouba a nossa bicicleta, e nós vemos a bicicleta no quintal do ladrão, nós não podemos entrar na casa dele para pegar a bicicleta de volta. Né? A invasão de domicílio é exercício arbitrário das próprias razões. Então, os espíritos, eles não têm o direito de se vingar. Ninguém tem o direito de se vingar. Ninguém tem o direito de ficar com raiva de alguém. Ninguém tem o direito de ter ódio de ninguém. Tudo isso é contrário à lei de Deus. Mas esses espíritos inferiores, eles não pensam nisso, eles não sabem disso. Eles estão centrados em si mesmos. Então, o que é que eles querem? Ir a desforra. Obsediado o matou, o roubou, o traiu. E ele está no mundo espiritual. Muitas vezes o crime foi oculto, ignorado, não punido. E o que ele pensa? Não foi punido pelos homens e também não foi punido por Deus. Porque as vítimas, muitas vezes nós queremos uma justiça imediata. Nós queremos que hoje mesmo o assassino esteja preso e condenado, e de preferência a pena de morte. Que não existe aqui. Mas nós, como vítimas, queremos isso. Nós não entendemos nem na justiça dos homens que o criminoso fique solto, porque tem o direito à liberdade,
que o processo dele demore 5, 10 anos para ser julgado, que ele tem uma pena leve e que ele fica alguns dias na prisão e depois saia com benefício. Nós, como vítimas, não entendemos isso. Muito menos o Espírito entende Deus, o tempo de Deus, como é que Deus age para educar, orientar, reajustar os infratores. Então o que ele faz? Ele quer exercitar a vingança. E aí vai se utilizar de mecanismos, de meios disponíveis que ele conhece para fazer a vingança. E ele então vai atrás do obsediado, da pessoa, daquele que lhe fez o mal, para tentar se vingar, fazer sofrer, de preferência matá-lo também, para depois encontrar com ele no plano espiritual e continuar se vingando. É uma ideia fixa, que muitas vezes ultrapassa as reencarnações. 1, 2 reencarnações, 3 reencarnações, até que o espírito consiga alcançar o seu propósito. Pode se arrastar por anos, por séculos inclusive, essa perseguição. Então, por fatos decorrentes desta vida ou de vidas passadas, age por si mesmo com a colaboração de outros infelizes. Muitas vezes, a vítima de hoje fez mal para muita gente. E alguns que não perdoaram se reúnem para fazer o processo de perseguição. Então não vai ser um obsessor, não, vai ser um grupo de obsessores. Outras vezes, o obsessor, perseguidor, é alguém com certo domínio de inteligência sobre outros espíritos inferiores. Então o que ele faz? Ele arregimenta companheiros para alcançar o seu propósito. Contrata, outros inferiores para realizar o trabalho dele. No livro Libertação, há um caso de desobsessão em que a obsessão é realizada a mando de um sacerdote, mestre que está lá nas regiões inferiores, e que existe um número muito grande de espíritos obsediando uma jovem, filha de um juiz, chamada Margarida. Leiam esse livro, porque ele é sensacional. Um outro motivo é o desejo do mal. Existem criaturas aqui na Terra, e desencarnadas também, que sentem prazer em fazer o mal aos outros, de ver o outro sofrer, chorar. Eu me recordo que não faz muito tempo, alguns anos, lá no Rio de Janeiro, tinha aqueles surfistas dos trens suburbanos. Não sei se vocês se recordam disso. Eram gangues que estavam ali, que ficavam sobre os trens e ficavam brigando uns com os outros. E eles jogavam, inclusive, os adversários para fora. E uma repórter foi perguntar para o chefe de uma gangue por que eles faziam aquilo. Porque eles jogavam para fora do trem as pessoas, os outros adversários, e que causavam, inclusive, a morte. E o chefe disse assim, para ver o tombo do outro. Então, existem ainda criaturas tão cruéis, tão endurecidas, que na revolta se comprazem em ver o outro sofrer. Então ele não tem nada de pessoal contra o obsediado. Ele, por algum motivo, ficou com raiva dele e resolveu perturbar e fazê-lo sofrer. Só por isso. Esse é o sadismo típico. É o sádio. O sádio. Se compraz com o sofrimento do outro. Talvez porque tenha em algum momento tendo sido vítima também de algum sofrimento provocado por terceiro. Há um outro motivo, que é a inveja. O espírito, não conseguindo ser feliz por si mesmo, também não quer que outros sejam felizes. Por exemplo, o espírito que não teve uma família feliz, quando vê uma família feliz, vai querer, muitas vezes, atrapalhar aquela felicidade.
Por que alguém pega um prego e passa no carro novinho? Qual o propósito dele? Só pode ser a inveja, por não ter e por não querer que o outro seja feliz tendo aquilo que tem. Então, como o espírito desencarnado nada mais é do que o encarnado que morreu, que desencarnou, os nossos sentimentos inferiores, desejo de vingança, maldade, ciúme, inveja, prosseguem também no plano espiritual. E esses espíritos infelizes estão aqui ao nosso redor, encontrando aí motivos para fazer a nossa infelicidade. E há também o orgulho do falso saber, praticado pelos chamados pseudo-sábios, que são aqueles que defendem certas teses, certos conceitos, e querem, por orgulho, que a humanidade aceite a sua proposta. E então ficam tentando argumentar para convencer, para influenciar. Desejam ser reconhecidos pelas pessoas, pela humanidade, mostrando que intelectualmente são melhores. Allan Kardec chamou de pseudo-sábios. E na atualidade, nós encontramos os médiuns que muitas vezes, se deixando envolver na fascinação, acabam trazendo aí revelações do mundo espiritual, que são fantasias, que são imaginação, que são ilusões, e que muita gente compra e lê, porque não tem ainda o conhecimento mais avançado sobre a doutrina espírita. É um cuidado que nós precisamos ter quando estamos lendo as obras espíritas. Allan Kardec vai dizer que eles são perigosos porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar críticas as mais ridículas utopias. Não são inteligentes. Todo fascinador, que é uma espécie de estelionatário do mundo espiritual, os sábios, os pseudo-sábios, são inteligentes. E eles sabem utilizar a palavra, da argumentação, do carisma, para convencer as pessoas. Muito bem. Encerramos aí para ver mecanismos da obsessão. Os espíritos inferiores que desejam fazer o mal para os outros acabaram com o tempo aprendendo a como fazer isso. Aqui, entre nós encarnados, nós temos os bandidos, os estelionatários, que encontram os meios mais fantásticos para praticar os seus crimes. Nós vemos aí, por exemplo, os traficantes de drogas, como são ardilosos, escondem as drogas para traficar nos lugares mais inimagináveis para nós que somos fora do ramo, né? Então, um pneu é dentro de plásticos que estão lá protegidos. A polícia consegue descobrir. Então, assim como os bandidos conseguem engendrar certas tramas para cometer os crimes, esses mesmos bandidos que desencarnam, que estão no mundo espiritual, também aprendem a como obsediar, a como perseguir, a como se vingar dos encarnados. Existem escolas de perseguidores, de vingadores do plano espiritual, nas regiões inferiores. Então existem alguns mecanismos que a espiritualidade detectou e nos informa para a nossa ilustração. Tudo começa pela indução. Aceita a indução, o intercâmbio mental, forma-se uma tomada. O espírito vem com o plugue. Nós somos a tomada. Há em nós uma tomadinha em que ele consegue encaixar o nosso calcanhar de Aquiles. Então aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra, em regime de intercâmbio psíquico. Falamos quinta-feira passada sobre essa conexão mental. Portanto, o grande cuidado que nós temos que ter é sempre com o nosso pensamento.
E nós vamos buscar lá no livro Ação e Reação, o André Luiz, Chico Xavier, um processo obsessivo estabelecido por dois irmãos que foram ludibriados na herança por um outro irmão e que já havia desencarnado. Estabeleceram essa vingança agora contra o filho, um sobrinho, que permanecia na terra com a propriedade. E eles tinham o desejo, na ilusão deles, de reaver essas propriedades. Eles são chamados de Leonel e Clarindo. Vocês vão lembrar de ver o livro. E eles dizem o seguinte: ó, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico. Guarde bem isso aí. Desejo central, tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha só que interessante isso. Todos nós temos algo de sonho, de ideal, de vontade, que se sobrepõe a todas as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. É aquilo que nós almejamos. Por exemplo, ficar rico. Apegado ao dinheiro, que é o caso aqui da obsessão. E eles vão incentivar o sobrinho a cada vez mais ficar ganancioso, a se perturbar de tanto ficar pensando em dinheiro, em comprar propriedades. Então o desejo central dele era dinheiro. O desejo central de alguém pode ser em conseguir subir na empresa, às vezes a qualquer custo. Então o obsessor encontrou o nosso foco principal, começa a trabalhar isso em nós para a projeção, para a intensificação desse propósito, a ponto de nós admitirmos que os fins justificam os meios. Continua. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superpõem, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Nós passamos a ter um pensamento cristalizado em relação àquilo. E muitas vezes, por causa daquilo, nós deixamos, inclusive, a deriva, outras atividades, outros compromissos na nossa vida. E isso pode acontecer no meio religioso, no meio espírita. Nós podemos ser convencidos de que aquele ideal nosso de fazer o bem ao próximo, de nos tornarmos pessoas melhores, é a necessidade da nossa vida. E então nós começamos a nos dedicar à prática da caridade continuadamente, todos os dias, e abandonamos trabalho, abandonamos família. O propósito é bom, os meios é que são errados. Mas nós somos convencidos disso. Por quê? Porque nós tínhamos um desejo central. Isso serve para todas as situações da nossa vida. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico. Olha como o obsessor chama a obsessão. Delírio psíquico. Porque é a nossa perturbação mental.
Nós perdemos o senso das coisas. Temos atitudes ridículas e não percebemos isso. Extravagantes e não percebemos isso. Por isso que é importante nós termos amigos bons e sinceros. Pessoas que são capazes de chegar para nós e falar assim: você quer baixar a bola um pouquinho? Você quer sentar e pensar naquilo que você está fazendo? Será que está certo isso? Será que não é demais? Então, ter esses amigos ao nosso lado, e isso é responsabilidade dos companheiros da casa espírita. Percebemos que um companheiro está escorregando, está tendo uma atitude indevida, como médium, como trabalhador, vamos conversar amigavelmente, amorosamente, porque senão ele está indo para uma perturbação. E nós somos responsáveis por isso. Isso quando nós não incentivamos essa conduta. Então, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa do estado normal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações e a pressionar o campo sensorial, infinitamente acrescido de influências diretas ou indiretas de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Imaginemos então um vírus na nossa mente, o vírus de computador na nossa mente, é mais ou menos isso. Vai dando pau no nosso comportador, vai atrapalhando as nossas atividades. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta si próprio. A obsessão é sempre um processo que se instala por abertura da nossa parte. Não devemos, de maneira alguma, responsabilizar os obsessores, mas nos protegemos da ação deles. Mas eles não são culpados. Nós somos. Já existia. Já existe em nós uma abertura, uma inclinação, uma tendência, uma imperfeição. Porque se nós formos espíritos aprimorados, bondosos, gentis, nós não vamos ser obsediados. Nós podemos ser influenciados. Lembra que nós falamos sobre a obsessão? É uma ação persistente e que exerce o domínio? O Espírito se apodera, atua sobre nós, exerce domínio. Todos nós estamos sujeitos a influências, mas nem todos nós nos deixamos ser obsediados. Um dos mecanismos: inserção na convivência com o encarnado de espíritos com identidade de desejos e modo de ser, em estado de monoideísmo, para pressionar o seu campo sensorial. Nesse caso do Clarindo e do Leonel, o desejo central do sobrinho era a usura, era a riqueza. O que é que os espíritos fizeram como estratagema? Eles encontraram espíritos desencarnados, também com o mesmo desejo central, que já estavam no processo de monoideísmo, que estavam com fixações mentais, e os colocaram no mesmo ambiente onde vivia o encarnado Luiz, o sobrinho. Para fazer o quê? Para aumentar o grau de perturbação da psicosfera. Os pensamentos dos usurários desencarnados passaram a alimentar o pensamento do usurário encarnado. Porque todos aqueles que estão nas mesmas frequências se conjugam. O pensamento de tristeza se conjuga com outro pensamento de tristeza. Então, se nós estamos tristes, não podemos procurar a companhia de tristes. Se nós estamos revoltados, não podemos procurar a companhia de revoltados, porque nós vamos ficar mais ainda prejudicados na nossa conduta. O triste deve procurar as coisas alegres. O revoltado deve procurar os pacificadores.
Com o mesmo fim, a utilização de telas mentais por intermédio da determinação hipnótica. Nós, quando pensamos imagens. Ninguém pensa palavras. Então, quando eu quero passar um pensamento para alguém, eu projeto imagens. Vamos imaginar que eu quero que o obsediado mate alguém. O que é que eu faço? Eu projeto quadros mentais, filmes, imagens, que vão ficando na mente do encarnado como quadros. Ele passa a mentalizar aquela ação de estar matando com faca, dando um tiro no outro. E aquilo fica ali, se repetindo constantemente, fortalecendo a ideia, o ideal de matar o outro. Então, a utilização de quadros mentais negativos faz parte do processo do estratagema das ideias do obsessor para conseguir nos atingir. Se a induzir ao suicídio também pode acontecer. Mesma coisa. Mesma coisa. Então ele começa a projetar na mente da pessoa ele pendurado numa corda, ele tomando veneno, ele se jogando na frente de um carro. Quadros mentais. E o induz, inclusive, a procurar isso. Entra na internet. Se você entrar na internet e procurar enforcamento, vai aparecer imagem de pessoas enforcadas. Então, o que é que faz o espírito? Começa a induzir por quadros mentais, né, que ficam se repetindo até que o obsediado acha aquilo normal. Que é a saída da vida dele, do problema da vida dele. Quando ele consegue, ele tem aquele sentimento de eu conseguir, né? Aquele prazer assim, não, eu consegui fazer com que ele se suicidasse. Por exemplo. Exatamente. É o objetivo que ele quer. É falso, depois vem o arrependimento, ele vai cair na real, mais cedo ou mais tarde, mas ele tem a satisfação. Como tem o bandido que mata alguém, que rouba alguém, fica feliz momentaneamente. Mas ninguém escapa da justiça de Deus. Pessoal, nós não terminamos o mecanismo da obsessão. Temos ainda vários itens pela frente, mas nós continuamos na próxima quinta-feira, quando então faremos o nosso encerramento. Por enquanto, muito obrigado, boa noite, bom retorno.